Estamos na quinta bênção da Amidá. Nós vimos na semana passada a primeira bênção de pedido, que é pedimos sabedoria. E agora estamos na Shivei Navinu Leitor da Terra. Traduzindo diretamente, faze-nos retornar nosso Pai à tua Torá, aproxima-nos nosso Rei do teu serviço e traze-nos de volta a ti com arrependimento de todo o coração. Bendito és tu Hashem, que deseja a Teshuvá, a penitência. Então, imediatamente após pedir sabedoria, nós pedimos que Hashem nos traga de volta. Esse é o conceito de Teshuvá. Teshuvá não é arrepender-se. Teshuvá quer dizer retornar. Nós estávamos no caminho do errado, do pecado, queremos retornar para o caminho de Hashem. Isso é Teshuvá. Arrependimento é uma das partes da Teshuvá. Agora, por quê? Tudo tem um motivo na ordem das bênçãos. Por que essa bênção está imediatamente após pedir sabedoria? Então tem algumas razões. Uma delas é que para você saber se arrepender, você precisa de sabedoria. Um tolo não tem como ele se arrepender, porque ele é um inconsequente. Então, para a pessoa, você sabia que para a pessoa fazer teshuvá, para ele se arrepender, ele primeiro tem que ter cabeça. Outro motivo na ordem dessas bênçãos é que, agora que eu pedi sabedoria para Deus, eu vou pedir outras coisas. Vou pedir saúde, vou pedir parnassá. Antes de pedir, cria um laço melhor com Ele. Então, peça, seja inteligente. Peça, me retorna para o teu caminho. E a partir daí, você consegue pedir outras coisas. Por quê? Não por interesse. Não que você quer retornar a Hashem para poder conseguir favores. Pelo contrário. Porque aí tudo que você pede depois é por Ele. A Shivei Navinu Leitor da Terra nos faz retornar para a tua Torá, tuas mitzvot. E por isso, para poder cumprir Torá e mitzvot, dá para ficar doente? Não dá. Eu preciso de saúde para ir minyan. Se eu não tenho parnassá, como é que eu vou comprar um etrog de $120? Eu tenho sabedoria, agora eu preciso voltar para a Torá e ver. Todos os meus outros pedidos são direcionados a Hashem. Agora, nessa bênção nós usamos alguns termos para nos referir a Deus. Ele fala, faze-nos retornar nosso Pai à tua Torá, Avinu, e depois aproxima-nos nosso Rei do teu serviço, Malkeinu. Qual é a diferença aqui entre Pai e Rei? Por que ele usa esses dois termos? Porque Pai é referente à Torá. A Torá é chamada de Yerushá. É uma herança. A Torá Tsevalá no Moshe, a Torá que Moshe nos ordenou. Morashá Keilat Yaakov. É uma herança para Keilah, para a congregação de Yaakov. Então, Torá também é chamada de presente, também é chamada de artigo comprado, mas aqui se refere à herança. Então, por isso que ele usa a linguagem de pai para voltar à Torá. Agora, mitzvot tem outro conceito. As mitzvot são obrigações, são ordens. Então a gente fala das mitzvot em relação a Hashem como Malkeinu, como nosso rei. Porque ele não perguntou se a gente quer usar tzitzit e portfilin. Ele nos ordenou. É uma obrigação. Então por isso, em relação à Torá, a gente pede para nos retornar nosso pai que nos retorne. E em relação ao serviço, as mitzvot, ele fala como rei. De forma geral, o serviço divino são as mitzvot. Nessa bênção nós temos 15 palavras. 15 palavras, elas referem ao seguinte. De acordo com a Kabbalah, existem 7 céus. Entre esse mundo e o trono divino são 7 céus. Então, essa bênção, pedindo para a gente retornar a Hashem, ela traz os 7 céus e os 8 espaços intermediários. Em volta dos 7 céus, você tem que ter 8 espaços. Então, a gente pede nessa bênção que Deus nos traga de volta a Ele, passando por tudo isso. Que representa também, passando por qualquer barreira. Que nada se interponha entre nós e nosso Criador. E a verdade é que uma pessoa que tem muita vontade de se conectar com Hashem, nada consegue ficar na frente dele. Nem tentações, nem tsuras. Não existe motivo para a pessoa não se conectar com Hashem. Falamos também, logo nas primeiras aulas sobre a Amidá, que cada bênção ela é referente a um personagem da Torá. Falamos Abraham, Yitzhak, Yaakov, a bênção passada, falamos que é referente ao Yosef, José, e também ao, me lembra? A Moshe Rabbeinu, Moisés.
E essa é referente a Reuven, o mais velho das 12 tribos. Inclusive é um episódio que acontece na Parashá dessa semana, que quando Rachel, a esposa favorita de Yaakov, falece. Então Yaakov ele pôs a sua cama na tenda de Bilhá. Bilhá era a concubina dele, escrava de Rachel. Quando isso aconteceu, o Reuven ele ficou muito chateado. Ele pensou o seguinte: minha mãe, Leá, foi a primeira esposa de Yaakov. Tá bom, não era a favorita dele, ele não se comprometeu a trabalhar para o sogro 7 anos por conta dela. Mas foi a primeira esposa. Eu entendo meu pai permanecer mais com a Rachel, que é a favorita. Mas depois que a Rachel faleceu, meu pai põe a cama dele na casa da escrava e não da minha mãe, que é a primeira esposa. Então ele ficou muito chateado. O que ele fez? Ele pegou a cama do pai e pôs na tenda da sua própria mãe. Naquela época, as mulheres tinham tendas e os homens eram beduínos. Eles iam de uma em uma e dormiam. A principal era a esposa. Até hoje, aquele tabai, que é o fundamento da casa, são as mulheres. Então, o Reuven pôs a cama do pai na tenda da própria mãe da Leá. E isso é algo tão grave que a Torá, quando descreve esse episódio, diz que o Reuven se deitou com a esposa do pai. Como se ele tivesse tido uma relação com ela. Obviamente que não. E a Torá testemunha logo depois falando, não, Bechor, Yaakov, Reuven, o Bechor, primogênito é o Reuven, e depois vem Shimon, Levi, Eudai, etc. Mas, como a Peggy falou, é uma tremenda falta de respeito. Você não toca na cama de um tzadik. O que é a cama de um tzadik? Não é apenas o lugar onde ele dorme, onde ele tem contato com sua esposa. A cama de um tzadik é o lugar, de certa forma, mais terreno possível, que é onde a pessoa dorme, e representa como ele consegue trazer divindade até mesmo até aquele canto. Por outro lado, também, a cama, o quarto, é comparado ao Kodesh HaKodashim, o santuário do templo. Então, tudo isso é indicação de que Reuven mexeu com algo muito grave. E ele não podia fazer isso. Tanto que a gente lê na Torá depois, que uma hora, quando os irmãos vão vender o Yosef, o Reuven não estava lá, ele estava fazendo tchuvá. Ele estava se arrependendo, retornando do que ele fez com a cama do pai. Então, o conceito de tchuvá nos ensina Reuven, de arrependimento. Entre parênteses, a gente vê que ele fez isso na hora errada. Porque na hora que ele deveria estar preocupado com o irmão dele, Yosef, ele foi fazer tchuvá. Se ele estivesse lá, ele teria salvado o Yosef da venda também. Mas não, ele foi se preocupar com a sua tchuvá. O irmão foi vendido. Então ele ensina também a fazer tchuvá na hora certa. Arrependimento tem horário, local e horário. Então a pessoa não pode pecar. Mas já pecou, não é para andar o dia inteiro. Não. Vive tua vida. Cuida do mundo. Faz o que você tem que fazer à noite antes de dormir. Tem um Shema Israel que se lê antes de deitar. Tem lá a confissão dos pecados. Aí sim chora. Chora para valer. Mas tem hora e local para a pessoa fazer esse tipo de chuva. Então estamos falando que a gente pede para Hashem para nos fazer retornar para ele. É chuva. E toda chuva sincera é bem recebida. Não existe um portão que se feche perante a chuva. Existe portão que fecha perante pedidos de parnassá, de saúde e todo o resto, filhos. Mas chuva sempre dá para a pessoa fazer. Não importa o que ele fez antes, dá para retornar para Hashem e aceita. E tem que ser com sinceridade. Peraí, eu não entendi essa parte, de parnassá para filhos. De repente a Hashem fala... Sim. Sabe quando as pessoas falam, eu rezei, pedi tanto para Hashem, ele não me escutou. Não, ele te escutou, ele falou não. Sim. Deus sabe o plano, a gente tem que pedir, mas ele sabe o plano diretor, ele sabe o que tem que acontecer. Tem uma história sobre o conceito de aceitar tchuvá de verdade. O Rashash, ele costumava emprestar dinheiro para pessoas que precisavam. Uma vez um padeiro pediu dinheiro emprestado, foi lá, usou, e quando chegou a data, o padeiro foi pagar o rabino. O rabino estava estudando, estava lá na Guemará, estudando. E o padeiro não queria atrapalhar muito, pôs um dinheiro na frente do rabino e foi embora. O rabino pegou, pôs dentro do livro. Passaram-se as horas, o rabino achou estranho. O padeiro não veio me pagar ainda. Ele não lembrou, ele estava no meio do estudo. Aí ele foi cobrar o padeiro. O padeiro falou, já paguei. E não tinha recibo, né? Coisa entre amigos. Então vamos para o tribunal, discute. E
independente do padeiro ter que pagar ou não, as pessoas começaram a se afastar dele. Do padeiro? Porque ele pega emprestado e não devolve, isso é um urachá. E não pararam de comprar dele, ele teve que se mudar de cidade. Passaram-se alguns anos, o Rabino estava estudando a mesma Guemará, o mesmo livro. Tá aqui o dinheiro. Oi, veio, o que eu causei para aquele homem? Então ele viajou até a cidade onde o padeiro estava, falou, me perdoa, por favor. E foi com muita sinceridade. O padeiro, claro, Rabino, eu sei. Acontece, né? Estragou a vida dele, mas acontece. Perdoa. O Rabino falou, não é suficiente. Sabe por quê? Porque eu posso voltar para a minha cidade e falar que, olha, ele me perdoou, mas as pessoas vão achar que você me perdoou porque eu já sou idoso, pela minha posição. Não, eu quero mostrar para todo mundo que você me perdoou. E por isso eu quero que o teu filho case com a minha filha. Porque tendo esse casamento, as pessoas vão ver que realmente você me perdoou e estamos de bem. Esse é o tipo de tchuvá que Deus aceita. Aquela tchuvá que você está pronto a se entregar mesmo. Deus, eu sei que eu errei contigo. O Senhor sempre perdoa. Mas eu não quero só um perdão tipo, já que tem Yom Kippur, então vou perdoar do mesmo jeito. Não, é a pessoa tomar a decisão de mudar. E que nem a gente falou no Tânia, tchuvá do Benoni. Aquela tchuvá que é impensável a pessoa pecar de novo naquele assunto. Possamos retornar para o nosso Avinu Malkeinu, para Hashem, e sermos muito, muito, muito felizes. Escolha.